Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confiar e obedecer ao Senhor é o que nos faz crescer na fé e viver com amor e esperança. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós confiamos em alguém, nós não questionamos essa pessoa, porque nós temos a certeza dentro de nós que ela nunca vai nos fazer mal e sempre vai cuidar de nós. Então a confiança que nós colocamos em Deus também precisa ser assim. E por onde que Deus ele conversa conosco? Dentro dos nossos pensamentos. E como eu sei que um pensamento vem de Deus? Pelos meus sentimentos. Bons sentimentos só vêm do Senhor. E esses sentimentos são o quê? A presença do Espírito Santo. Assim como eu saio lá fora e posso sentir o calor do sol, que ainda que eu não possa tocá-lo, eu posso senti-lo, assim também são as coisas que vêm de Deus. Eles são acompanhados sempre de bons sentimentos. Então por isso nós oramos nos momentos de tribulação, porque aquilo acalma o nosso coração. Acalma tudo aquilo que antes dentro de nós era um turbilhão de sentimentos e de sensações. E nós começamos a pensar sobre isso. Quando nós lemos a Bíblia lá no comecinho em Gênesis, aparece quem? Abraão, que é o pai das primeiras promessas que o Senhor fez. Mas como que Deus falou com Abraão? Através de um pensamento. E ele disse o quê? Olha, saia da casa dos seus pais, saia do lugar na onde você vive e vai para uma terra distante. Isso foi um pensamento que ele teve. Agora, diferente de muitos pensamentos que nós temos ao longo do dia, ele obedeceu a esse pensamento. Ele saiu do conforto da casa da sua família, ele saiu do lugar onde ele estava acostumado a viver, junto com a sua mulher e o seu sobrinho Ló. Então, quando nós começamos a olhar como Deus ele tem um plano e tem alguma coisa, mas ele ouviu uma voz que estava dentro da cabeça dele. Quantos anos você acha que Abraão tinha quando ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus? 75 anos. Não era uma pessoa jovem, não era uma pessoa que estava ainda procurando o seu espaço, não era um aventureiro. Ele já tinha vivido boa parte da vida dele acostumado com as coisas, até que uma voz veio incomodá-lo e era a voz do Senhor. E Abraão não tinha filhos. Abraão, a mulher dele, não podia ter filhos, ela era estéril. E a promessa de Deus veio como? Que ele teria um filho. Veja como que parece que é um tanto sádico. Poxa, já faz 75 anos que eu tento e não consigo. Só que a promessa não foi feita quando ele tinha 75, mas depois que ele tinha saído da terra dos pais deles, tinha ido para o Egito, voltado. E olha que engraçado, aonde acontece a batalha espiritual? Na nossa mente. Quando eu digo, quando eu falo uma mentira, a gente fala que a pessoa mente. É a mesma palavra, é o mesmo lugar que a pessoa está tentando manipular e enganar. A mentira mexe na mente. E ele mente porque a esposa dele era muito bonita e ele tinha medo que as pessoas pudessem querer matá-lo para ficar com a esposa dele. No meio desse percurso em todo ainda, quando Deus já tinha feito uma promessa para ele, que a descendência dele seria tanta que não poderia ser contado, tinha prometido uma terra e um lugar para que ele pudesse viver também. O que acontece? A esposa dele, no meio do percurso, mais ou menos com uns 86 anos, ele não aguenta esperar. E aí eles pegam a escrava, Agar, e falam,
sai com a minha escrava aí e boa, pelo menos você vai ter o filho que Deus prometeu. Quis ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Você acha que deu certo? Hoje aquela disputa que nós vemos em cima de Jerusalém, os palestinos contra os judeus, é os filhos da escrava contra os filhos da promessa. Veja como as coisas têm consequências e às vezes nós nem percebemos o que nós estamos vivendo. Até que eles fazem uma aliança. Com 99 anos, Deus faz uma aliança com ele. E é onde entra a circuncisão. Os homens, eles iriam cortar a pelinha do negocinho deles. Da mesma forma que o arco-íris serve como uma lembrança, eles sempre lembrariam do Senhor. Se ele fosse fazer um xixi, se ele fosse ter uma relação sexual em qualquer coisa, ele estaria lembrando do Senhor. Aquilo era uma marca do povo de Deus, uma marca de uma aliança. Só que ainda ele também não tinha filhos. Até que 3 anjos chegam na casa dele para anunciar, olha, você vai ter filho. E a mulher dele começa a fazer o quê? Começa a rir. Eu, velha do jeito que eu tô, ter filho? Eu acho que não. E os anjos dizem, a próxima vez que a gente voltar aqui, você vai ter um filho. Olha que entre ele escutar a primeira voz do Senhor aos 75 anos e a promessa se cumprir, se levaram 25 anos. E a gente quer aquele Deus rápido, o Deus da profecia, o Deus que cumpre na hora. Não funciona assim. Não funciona no nosso tempo, nem do nosso jeito. Deus precisa ver o que tem dentro do nosso coração. E depois disso, Deus dá o filho a ele, Isaac. E estava tudo bem. Tudo bem, ele ali vivendo a vida dele, com a criança, a esposa, e tudo bem, tá tranquilo. Até que um dia, ele está lá conversando com o Senhor, e o Senhor pede algo a ele. E é aqui que nós vamos começar o devocional de hoje. Eu precisei dar essa introdução para vocês entenderem a importância dessa criança e o que Deus estava pedindo para ele. Se a gente vai lá em Gênesis 22, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram juntos com ele. Eles atribuem que Gênesis foi escrito por Moisés. E aqui nós estamos com Abraão, com mais ou menos 110, 115 anos, seu filho já grande, e Deus pede algo para ele. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. E é diferente você ser provado de você ser tentado. A provação, ela demonstra como nós escolhemos, porque Deus ele pede. Abraão podia ter feito diversas coisas aqui, mas não, ele ouviu a voz de Deus, que chamou ele pelo nome. Deus ele sabe o seu nome. Quando Deus ele conversa conosco, ele não está conversando com um estranho, ele está conversando com alguém que ele conhece. Então, da mesma forma que o Senhor veio no passado e disse coisas para ele, Deus veio de novo. Abraão, e Abraão disse: estou aqui. Da mesma forma que se a gente olha no livro lá de Samuel, a primeira vez que ele fala, enquanto ele era novo ainda, Deus chama ele pelo nome e ele não entende. Ele acorda o profeta e fala: olha, o Senhor está me chamando? Ele falou: não, eu não estou te chamando não. E isso fica se repetindo mais 1, 2, 3 vezes, até que o profeta entende o que está acontecendo. Fala: é Deus que está tentando falar com você. Quando ele chamar, diga: eis-me aqui. E é assim que nós devemos conversar com Deus, com prontidão, nos colocando à disposição. E foi isso que ele fez. E Deus começou a falar com ele. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá.
Deus estava pedindo algo para ele pegar o filho dele e fazer uma viagem. Era um lugar perto? Não, a Bíblia fala que são 3 dias de viagem, e esse Moriá é um monte. Quando a gente olha onde foi construído, está Jerusalém em cima, ela está em cima desse lugar. Então é a viagem que eles iriam fazer, o lugar que seria utilizado para isso é o mesmo lugar aonde nós temos o monte. O mesmo lugar. Então olha que desde lá de trás, Deus ele já vinha trabalhando sobre aquele lugar e tudo que iria acontecer ali. E o que Deus pediu para ele? Era para ele fazer essa viagem para quê? Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Olha o que ele pediu. Tá vendo esse filho que a vida inteira você sempre quis ter? Então, eu quero o seu filho. Olha o que Deus está pedindo para ele. Se vocês ouvirem a música de hoje, você vai ver que ela é uma música de niná, é uma cantiga, que fala de um bebezinho, de uma criança. E o refrão da música fala sobre essa história, para que vocês pudessem entender o que estava sendo oferecido ali. O que Deus estava pedindo. O seu único filho. Aquilo que para ele tinha grande estima, grande valor, aquilo que a vida inteira ele desejou, era o que Deus estava pedindo. Ele tentou negociar com Deus, ele parou a perguntar: ô esposa, Sarai, você concorda que eu vá lá oferecer o nosso filho? Ele não pediu mais a opinião dela, porque a outra vez que ele pediu a opinião, foi a vez que ele saiu com a escrava dele. Da mesma forma, cada um tem o seu chamado. Se eu converso com outra pessoa para ver o que ela acha, eu não estou confiando em Deus. E é sobre confiança. Fé é sobre confiança, não é sobre pedir opinião, não é sobre garantias, não é sobre nada, é sobre obedecer. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada. Ele não ficou esperando, ele queria cumprir o que Deus pediu, porque o tempo todo a vida dele se tornou isso, cumprir o que Deus pedia, porque ele já tinha vivido coisas demais nesses 25 anos para chegar nesse ponto e duvidar de Deus. Se aquela criança estava dentro da casa dele, era pelas promessas de Deus. Arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício. Olha que ele foi se preparar, e não só se preparar. Você consegue imaginar Salomão com um machado na mão, cortando a lenha, sabendo que aquela lenha que ele estava cortando era para queimar o filho dele? Você consegue se colocar no lugar dessa pessoa? Você consegue sentir uma voz dentro de você te pedindo algo que qualquer um te condenaria como o maior absurdo do mundo? Mas ele tendo uma certeza e uma convicção? Quantas vezes nós não nos colocamos em situações que nós passamos e não sabemos nem como nós fazemos aquelas coisas? E foi exatamente nessa situação que ele estava. Arrumando o jumento, arrumando as coisas porque ele saberia que faria uma viagem. Imagina a mulher questionando: poxa, você vai levar o menino junto? O menino é pequeno. Não, eu vou levar o menino. Deus pediu para levar o menino. Ele não deve ter contado nada. Quando nós temos um chamado, um propósito, não temos que falar nada, nós temos que cumprir. Nós não temos que ficar descrevendo: olha, eu estou indo lá por causa disso, eu estou fazendo isso por causa disso. Nós vamos lá e cumprimos. Saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram juntos com ele. Então estava tudo pronto. Teria 3 dias de viagem. Você olhando o teu filho, você olhando as pessoas, você pensando, você... Imagina como foram esses 3 dias. Você caminhando com o teu filho, sabendo que ele seria queimado. E ele continuou seguindo. Se a gente continua lá em Gênesis 22, versículos 6, 8, 10 e 12, a palavra do Senhor ela diz assim: Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu:
Deus dará o que for preciso. Ou outras traduções, Deus proverá. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, continuando a história, eles viajaram por 3 dias. Eles chegaram no lugar que Deus tinha colocado para eles. Ele deixou os funcionários para trás. E aí ele começou a pegar as coisas para fazer essa caminhada para chegar no topo do morro. Abraão pegou a lenha para o sacrifício. E olha onde que ele colocou a lenha. Pôs nos ombros de Isaac. Ele pegou a lenha e colocou na onde? Nos ombros de Isaac. Então nós podemos concluir que Isaac tinha pelo menos de 10 a 15 anos para ele aguentar fazer uma viagem e ajudar a carregar a lenha. O que mais que ele pegou? Pegou uma faca e pegou o fogo. E aqui é engraçado também, outra coisa que às vezes não entende. Pra gente é tão cômodo você jogar um álcool, pegar o isqueiro, um palito de fósforo. Eles tinham que fazer fogo. Então ele teve que levar uma tocha, alguma coisa para ele poder colocar o fogo nas coisas. Isso ele já não trouxe esse fogo lá de casa e ficou retroalimentando. Então olha como nós temos facilidades. Hoje a gente vê falando, ah, fez fogo. Não, ele colocou fogo na lenha. Meu, vai queimar um toco para ver se pega fogo. Vai... Você entende que tudo tem dificuldade, mas dentro da nossa cabeça, porque a gente não se coloca no lugar das pessoas, a gente às vezes acaba não vendo isso. E olha que analogia. Teve alguém que ofereceu também o seu único filho, que colocou sobre os ombros dele também o peso daquilo que ele iria carregar. Um carregou a lenha, o outro carregou uma cruz. Olha como que lá de trás, se a gente quiser enxergar Jesus, a gente enxerga Jesus. É o mesmo comportamento, são as mesmas palavras. Pegou uma faca e o fogo e os dois foram andando juntos. E nesse caminhar, o menino ele conhecia como eram os sacrifícios que o pai costumava oferecer. E ele notou que estava faltando uma coisa: o carneiro. Porque sempre que eles ofereciam um carneirinho. E o menino olha para o pai e pergunta: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Você consegue se colocar no lugar de Abrão ouvindo uma criança perguntando isso? Você sabendo o que ia acontecer depois, você com uma faca ali, você com o fogo na mão, a criança levando a lenha, tinha tudo o que precisava. Você imagina o coração dele, desse pai? Como que estava? Será que estava gritando, olha, será que nós devemos mesmo obedecer a Deus? Será que isso é mesmo a vontade de Deus? Não, eu acho que... Mas Deus não faria isso, Deus não iria pedir isso. Mas de novo, lembra dos teus sentimentos. Quando o Senhor está conosco, o tempo se torna inexistente. Quando você dorme e acorda, você presta atenção no tempo passando? Não presta. Quando o Espírito Santo está conosco, nós também não prestamos. Você vai ouvir esse devocional, que é de 30 minutos, um pouquinho mais. Quando você vê, já acabou. Porque você está tomado pelo Espírito Santo. Diferente de coisas que nós fazemos longe de Deus e o tempo não passa. A princípio, quando nós não estamos com o Senhor, nós olhamos e falamos, poxa, 30 minutos, podia ser menor, as pessoas não vão ouvir isso. Mas quando você vê, já terminou, você escutou 1, 2, 3 vezes a mesma passagem. E aquilo parece que se consome dentro de você. E ele pergunta, cadê o carneirinho, papai? Onde está o carneirinho? E Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ou, em outras traduções, Deus proverá. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E aí ele sobe esse morro, ele prepara o altar, ele pega, coloca a lenha no lugar, ele amarra a criança. A passagem é que eu não coloquei, senão ia ficar muito grande, mas ele amarra a criança. E o filho dele está ali quieto, olhando tudo que o pai está fazendo. Sabe por quê? Porque quando a gente confia, a gente não questiona.
Independente do que eu imagino que possa acontecer, ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele não questionou. De novo, aqui nós vemos um paralelo com Jesus. Colocou a cruz sobre ele e ele não questionou. Ele não desconfiou de Deus. Ele não duvidou dos planos de Deus. E em seguida pegou a faca para matá-lo. Abraão iria fazer o que fosse necessário que Deus pedisse para ele fazer, independente. Ele não colocou os seus interesses pessoais acima dos interesses de Deus. Independente, aqui nós não estamos olhando se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se merece, não merece, se é justo, se é injusto. Obediência não se mede através da minha análise. Não sou eu que vou determinar para Deus, Deus, você acha que isso que você está fazendo não é muito certo. Eu vou dar opinião para Deus, eu vou dar palpite para Deus. Não, ele foi lá e obedeceu a Deus. Tá olhando o contexto, por que eles descrevem Abraão como pai de todas as nações? Porque ele não colocou uma objeção para Deus. Tudo que Deus pediu, ele fez. Mesmo sem entender o que era. Mesmo sem ter a palavra de Deus, mesmo sem nada, era uma voz, era um pensamento que ele tinha. E ele obedecia esse pensamento acima de qualquer coisa. E é isso que nós temos que entender, que o temor do Senhor nasce quando nós começamos a tratar Deus como uma pessoa, com respeito. Que esses pensamentos, você pode lembrar de alguém e sentir saudade que a pessoa nem existe mais. Você pode sentir saudade de alguém que você está distante. Tudo está dentro do nosso pensamento. E nós não podemos lembrar de Deus, pensar em Deus e crer na existência de Deus e saber que Ele nos fez, que nós podemos senti-lo, que existe sim o Espírito Santo, que Ele teve um filho que carregou por nós. Está entendendo quem é Isaac aqui? Somos nós. Está entendendo o que Jesus fez? Ele carregou a lenha por nós. Você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Consegue ou não consegue? E quando ele foi para matar a criança, o anjo disse: não machuque o menino. Aqui antes, se a gente for ver, diz que vem uma voz e diz para ele: Abraão, não, para. E o anjo diz: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. E depois ele encontra um carneirinho preso ali perto para ele poder oferecer um cordeiro. Quem que é o cordeiro que foi oferecido no nosso lugar? Quem que era para estar ali deitado naquele lugar, sendo queimado? Era para ser nós. Agora você consegue entender a analogia de Jesus e tudo o que aconteceu com ele? E como a história de Isaac e como se compara tudo aquilo que aconteceu com Jesus? Quem era o único filho? É a mesma palavra, o único filho. A diferença é que no Gênesis não existia um Novo Testamento, não tinha nada, mas já existia um plano. Foi oferecido o seu único filho em ambos os casos. E a palavra fala que Jesus era um filho querido de Deus, que dava muita alegria a ele. Não existia uma promessa de nascer. Deus não prometeu para Isaac que ele teria um filho. Também existia uma promessa que Jesus viria. Se a gente lê o livro de Isaías, é a promessa de um nascimento. Também foi uma promessa que foi feita para Maria. Da mesma forma, a história de Isaac e de Jesus também se confunde. Ambos carregaram um instrumento que iriam sacrificá-lo. Um levou a lenha, que ele seria queimado na lenha. O outro levou a cruz, que ele seria pregado e morto. Ambos caminharam até o lugar do sacrifício, carregando aquele peso. Isaac levou a lenha até o monte e Jesus também levou a cruz.
Ambos obedeceram ao Pai. Enquanto um estava sendo amarrado, não vendo que não tinha carneiro e não tinha nada. Ainda assim ele continuou, porque a palavra não fala que ele resistiu, que ele brigou, que ele xingou, que ele fez nada. Da mesma forma, Jesus se entregou, sem resistir. E ele dizia, eu vim aqui para isso. E no meio do caminho, os amigos, Pedro, não quis fazer ele desistir. Não, nós vamos dar um jeito, você não vai morrer. Você não vai acontecer nada disso com você. E ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia. Ele sabia. Agora aqui existe uma diferença. Quando foram sacrificar o filho, Abraão foi impedido disso e teve um carneiro para colocar no lugar. No nosso caso, quem é o cordeiro? Quem é o carneiro? É Jesus. Quem foi oferecido no nosso lugar? Foi Jesus. Então, se hoje nós somos livres, se assim como Isaac ele pôde voltar para casa com o pai, é porque Jesus ele fez o sacrifício no nosso lugar para provar, a prova foi dada no tempo certo, o plano ele foi constituído, ele foi feito. E de alguma forma, quando Deus coloca o carneiro, é como se Isaac tivesse o quê? Ressuscitando, porque não era para ele ter voltado para casa. Também não foi a mesma coisa que acontece? Jesus não morreu e não ressuscitou. Jesus voltou a nós, voltou ao Pai. Só que Deus não poupou o Filho da mesma forma que nós somos poupados. Olha como uma história que está lá atrás, que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, tinha tudo a ver. Olha como a simbologia das coisas que estavam sendo ditas lá atrás, nós não entendíamos isso, o que estava acontecendo. E é isso que eu falo, nós devemos voltar no Antigo Testamento quando nós conhecemos muito bem o Novo, para poder enxergar Jesus nas coisas, porque isso passa despercebido. Se a gente não está procurando Jesus, a gente não encontra Jesus. E nós devemos encontrar Jesus em todas as coisas. Você faria a mesma coisa se Deus colocasse dentro do teu coração que você não pudesse ter um filho e de repente você tem um filho e fica com essa criança por um tempo? E eu vejo que tem gente que sofre porque a gente está pronto para enterrar alguém que é mais velho do que nós, mas nunca para enterrar alguém mais novo. E a gente olha e fala, poxa, mas não é justo. Poxa, tinha 10 anos, por que ele precisou partir? Por que ele deixou a gente? Se Deus lá atrás tivesse te prometido alguma coisa, dizendo assim, olha, você não pode ter um filho, mas eu vou deixar que essa criança fique por você com 10, 12, 13 anos, você aceitaria? Passar por essa experiência, poder conhecer ele, viver ele por esse tempo, e depois ele voltar para mim, e na eternidade vocês poderem viver todos juntos, ou não? Eu duvido que a pessoa não aceitaria. E eu duvido também que durante todo esse tempo ela não teria curtido essa pessoa o máximo que ela poderia. Mas nós sempre vemos o errado, sempre olhamos para frente, sempre queremos comparar e dizer o que é justo e o que é injusto e nunca agradecer pelas coisas que Deus faz. Porque tem muitas mães que nunca vão poder viver essa experiência e não tem problema. Porque cada um está sacrificando alguma coisa nesse altar. Mas o sacrifício maior já foi feito lá por Jesus. Você aceitaria colocar o teu filho para fazer isso? Você daria o teu único filho para fazer isso? Então, se você talvez não é capaz de oferecer para Deus aquilo que você tem, como que você vai oferecer aquilo que você não tem? Como que você poderia colocar os teus sonhos, as promessas e as coisas? E olha o tempo que durou até fazer a promessa. E olha a coisa mais louca do mundo. Hoje nós estamos fazendo músicas, essa de hoje é 65. E eu lá em 2009 eu escrevi uma poesia sobre ter um filho que eu não tenho filho. Mas se encaixa totalmente nisso, sobre a experiência de algo que eu nunca tive. Uma pessoa com depressão, que trabalhava à noite e vivia sozinho.
Eu estava mais perto da morte que da vida. Eu estava mais perto de encontrar qualquer outra coisa que encontrar ternura. E eu olho e acho uma poesia, porque essa moça, nós estamos vendo que ela está vivendo as experiências humanas e não está encontrando a felicidade nelas. Porque sem esse sacrifício nós nunca encontramos a felicidade, sem o arrependimento. E é sobre isso que ela diz, não é sobre o que nós queremos, mas é sobre o que nós estamos dispostos a oferecer para seguir a Jesus. Porque senão fica esse evangelho, água com açúcar, né? Meio Netflix da vida, meio YouTube, meio gostosinho de ouvir, meio bonito, né? Não tem renúncia, não tem nada, não tem obediência, não tem nada, não tem nada. É só vida nessa vida, uísque para dentro, cocaína no nariz, né? É só isso, remédio para ver e só. Se divertir se passou a buscar ser a loucura. Não tem mais uma vida cheia do Espírito Santo, já não tem mais a palavra, já não tem mais nada, é só isso. Famílias que posam de família doriana, família feliz e não tem nada. Isso quando não são famílias totalmente destruídas, porque não cresceram ao lado do Senhor. E tá tudo bem, porque independente de como tenha sido a sua família, a minha também foi assim. Também não cresci do mesmo jeito que você, não vivi as experiências que você viveu, e eu não venho aqui para reclamar, eu venho aqui para pregar, e pregar a salvação em Jesus Cristo. Então, antes de ficar se vitimizando, se diminuindo e chorando, vamos louvar e adorar o Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus, escute os louvores, evangelize, fale do Senhor. Esteja junto com o Senhor, clame ao Senhor, converse com o Senhor, se coloque, eis-me aqui, e obedeça tudo aquilo que Ele colocar dentro do teu coração sem questionar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.